Meu nome é Rodrigo Braga, eu sou médico urologista e estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre disfunção erétil. A disfunção erétil ou problema de ereção é algo muito comum entre os homens à medida que ele vai se tornando um pouco mais velho. Ele vai já vai perdendo um pouco a função erétil. A função erétil está intimamente relacionada com a qualidade de vida do paciente, o estilo de vida do paciente. Ou seja, o paciente existem alguns fatores de risco para a disfunção erétil, para a impotência, para o problema de ereção. Então, o paciente que é hipertenso, que faz uso de medicamento e não tem a pressão controlada, a hipertensão é um fator de risco para a disfunção erétil. O paciente que é diabético, mesmo diabético controlado, que controla criteriosamente a glicemia, a diabetes por si só já é um fator de risco para a disfunção erétil. O paciente que é sedentário, que não pratica atividade física, é um fator de risco para a disfunção. O paciente que está obeso, com sobrepeso, também é um fator de risco. O paciente que é dislipidêmico, que tem alteração do colesterol, isso é um fator de risco também, né? Outro ponto é o estresse. Paciente muito estressado, paciente que não dorme bem à noite, isso também é um fator de risco para a disfunção erétil. Então, o paciente que chega ao consultório com alguma queixa de disfunção erétil, a primeira coisa que a gente pede é para a gente checa como está esse estilo de vida do paciente, como está a pressão arterial, eu peço alguns exames laboratoriais para avaliar como está a glicemia, como está o colesterol, para avaliar todos esses fatores de risco. Após isso, nós vamos checar também com exames de imagem. Pedimos um exame que eu peço para avaliar essa parte da função erétil, é uma ultrassonografia com Doppler do pênis com um teste de ereção fármaco-induzido. Ou seja, existe uma medicação que nós injetamos no corpo cavernoso, no pênis, ele tem uma ereção, que é uma ereção fármaco-induzida, ou seja, induzida pelo medicamento, ele tem uma ereção e é feito um exame de ultrassonografia com Doppler. Esse exame avalia como está a vascularização dos corpos cavernosos, como está a patência arterial, das artérias que nutrem o pênis. É um exame que lançamos mão também no diagnóstico dessa disfunção erétil. Pedimos exames de laboratório, exames de imagem e ele retorna. E aí nós iniciamos o tratamento geralmente com medicação oral. Iniciamos com a medicação oral em baixa dose e tentamos adequar de acordo com o estilo de vida sexual daquele paciente, se ele tem 2 relações por semana, apenas uma relação por semana, nós vamos adequar a medicação para esse paciente. E esse paciente retorna para a gente saber se a gente precisa subir a dosagem dessa medicação para ereção. Quando o paciente ele não responde à medicação oral, ou seja, já passamos a medicação e chegamos a uma dose praticamente máxima daquela medicação para ereção e ele não responde, aí nós vamos subindo um degrau, nós vamos para uma outra etapa. A outra etapa, no paciente que não respondeu às medicações orais, são drogas injetáveis, ou seja, injetamos uma medicação no corpo cavernoso e o paciente vai ter 5 a 10 minutos após a injeção dessa medicação uma ereção. Muitos pacientes não se adaptam a esse tipo de tratamento. Alguns falam que não tem a coordenação motora de aplicar uma injeção no próprio pênis. Eles não se sentem à vontade, se sentem constrangidos, ou seja, não se adaptam a essa técnica. Outros pacientes que até se adaptam a essa técnica, conseguem injetar uma medicação no pênis, eles referem dor à injeção. Doutor, eu não me adaptei porque eu senti dor, senti desconforto. Então, um paciente que não se adapta à injeção, nós passaremos para outra etapa. Detalhe da injeção, a gente sempre precisa falar para o paciente do risco de priapismo. O que é o priapismo? É uma ereção patente, uma ereção persistente, ou seja, ele fica mais de 4 horas com aquela ereção. E a gente orienta esse paciente que após 4 horas ele deve procurar um médico urologista para que essa ereção seja controlada. Ele não pode passar de 6 horas com pênis e ereção. Por quê? Corre um sério risco de dano ao tecido e ele pode ter uma disfunção erétil ainda mais grave e até outras consequências mais graves ainda. Bem, então, passando dessa parte de medicação injetável, quando o paciente não se adaptou, nós passamos para a indicação da colocação de uma prótese peniana. Uma prótese chamamos de semi-rígida ou maleável, que é uma prótese onde é uma prótese mais barata, mais acessível e ela que eu vejo um melhor custo-benefício. Ou seja, uma prótese barata, a maioria dos convênios autoriza essa prótese e dá uma qualidade de vida muito boa ao paciente.
A desvantagem que eu vejo dessa prótese é que o paciente ficaria sempre com pênis e ereção, né? Ele colocaria o pênis para o lado, colocaria uma roupa íntima, cueca, que conseguiria disfarçar bem essa ereção da prótese e no momento da relação ele conseguiria ter penetração porque o pênis já estaria sempre duro. Essa é a prótese semirrígida ou também conhecida como maleável. Os convênios autorizam e a gente consegue fazer. A outra prótese é uma prótese de 2 volumes, ou seja, é uma prótese que você consegue fazer com que ela infle, mas ela tem apenas 2 volumes e é uma prótese que tem também boas ereções. E a outra prótese seria uma prótese de 3 volumes, tá? É uma prótese inflável, onde o paciente aciona o mecanismo na bolsa testicular, ou seja, no saco, na região genital. Ele aciona o mecanismo e o pênis entra em ereção. É algo mais, vamos dizer assim, é algo mais fisiológico, né? Porque o paciente aciona o mecanismo, já entra em ereção e consegue ter relação. Muitos pacientes preferem colocar essa prótese. O problema dessa prótese é o custo dessa prótese e muitos convênios não autorizam essa prótese. E é uma prótese um pouco mais delicada na colocação. A técnica cirúrgica é muito mais apurada, tá? Por conta dessa série de mecanismos nessa prótese. Outra desvantagem dessa prótese é, vamos dizer assim, após 10 anos, ela pode já apresentar algum defeito nesses mecanismos, no mecanismo da prótese. E aí temos que fazer uma revisão desse mecanismo, por alguma obstrução, algum ressecamento, né? Então não é incomum, após 10 anos, ter que ser revisto essa prótese, né? Então ela tem essa desvantagem. Então fica aqui então, espero que vocês tenham entendido como é o tratamento da disfunção erétil e eu fico à disposição de vocês para atendê-los no Hospital Urológico de Brasília, no telefone 3345-9300. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado.